Então, eu queria dar as boas-vindas novamente para vocês. Muito obrigado pela paciência de de continuar. E quando a gente vê disposição das pessoas, como a gente tem visto nesses projetos, a gente fica muito feliz de poder, ver. A gente sabe que tudo isso vai abençoar as pessoas, né. Então, tudo que a gente oferece, com certeza vai edificar a vida das pessoas, vai ajudar as pessoas a cumprirem a missão, como servos de Cristo Jesus, tá. Então vamos lá, meus irmãos. Na primeira aula, nós vimos sobre a idolatria e adoração, né. Hã, Idolatria voltada para a queda, adoração para a redenção, e uma abordagem diferente para extrair o interior do coração, né. Por quê? Porque nós precisamos entender que, ah, o comportamento externo nem sempre demonstra o interior dos nossos filhos, nem o nosso, né. E os pais, eles se iludem muito com o comportamento externo dos filhos. Comportamento, a psicologia vai trabalhar isso, né. Só que a palavra de Deus trabalha, além do comportamento, trabalha o coração. Por isso que eu digo o seguinte, a psicologia clínica, eh, ela é incompatível com o aconselhamento bíblico redentivo que nós propomos. Por que que é incompatível? Porque um psicólogo, ele ele trabalha princípios de comportamentais, né, e a gente sabe muito bem que o problema do ser humano não é o comportamento, é o coração, porque o comportamento muitas vezes é bom, mas diante de Deus, pessoas com comportamento bom, exteriormente falando, elas estão ainda carecendo da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, a gente precisa ir além. O evangelho vai além do comportamento exterior. Se a gente ler com cuidado, o Sermão do Monte, a gente vai identificar isso, né. Jesus interpreta a lei, interpreta o sentido da lei, o espírito da lei, dizendo que não era só necessário evitar o adultério externo, né, com os olhos, o adultério físico, era necessário evitar o adultério interiormente. O que que adianta eu deixar de matar meu irmão exteriormente, mas eu mato ele dentro do coração? Então, o Jonathan Edwards, um teólogo reformado, ele vai dizer que a religião cristã é uma religião do coração, tá. Então, o comportamento externo nem sempre demonstra o interior. Por isso que nós precisamos aprender a entrar no mundo e nas experiências dos nossos filhos, para melhor conhecermos o que se passa no coração, para podermos aplicar o evangelho bíblico em cada peculiaridade e circunstância da vida deles, tá. Então a gente não pode ser enganado. A gente sempre ouve isso dos pais: "Pastor, meu filho é um menino muito bom, ele não está na igreja, ele não batizou, ele não aceitou, ele não entregou a vida para Cristo, ele não é servo do Senhor, mas é um menino tão bom, pastor, que eu creio que Deus está vendo isso". Todos os pais são tentados a ter esse tipo de pensamento, né, porque pai, gente, ser pai, ser mãe é como padecer no paraíso, né. Então é natural que os pais criem esses tipos de pensamento em relação aos filhos. Agora, não é natural que pais crentes, pais cristãos de verdade, que são discipulados, que entenderam a cosmovisão cristã, pensem dessa forma. Então é necessário a gente entrar no mundo deles, porque às vezes eles ficam incubados também, né,
Não é porque um filho está dentro de um quarto trancado o dia inteiro que ele está bem. Pelo contrário, às vezes ele pode estar mal, muito mal. Que às vezes o pai também diz: Ah, pastor, meu filho é tão bonzinho, ele fica o dia inteiro no quarto. Misericórdia. Misericórdia. Ele fica o dia inteiro no quarto, meu irmão do céu. Ele deve estar entrando em contato com muita porcaria. Então é necessário a gente entrar no mundo deles, entender as experiências que eles vivem no colégio, com a família, uns com os outros, ouvi-los nessas experiências que eles vivem constantemente, né? Para que a gente possa identificar os ídolos, quais ídolos estão permeando o coração deles e aplicar o evangelho, porque essas crianças, elas não sabem, elas precisam de ajuda, elas não sabem como lidar com o mundo. Para elas é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. As crianças interpretam a vida e as experiências, quer falemos com elas sobre isso ou não, elas estão criando um campo de interpretação da existência. Então, elas pensam, né? Elas interpretam, elas tiram conclusões, tá ok? Elas tiram conclusões. E se nós não adotarmos uma cosmovisão redentora, ou seja, mostrar para essas crianças sobre a criação, sobre os efeitos da queda, sobre o que somente a redenção pode fazer, e o que nos aguarda, que é a consumação de todas as coisas, se nós não delinearmos a vida delas conforme essa cosmovisão, outras cosmovisões vão dominar a vida delas, dominarão as vidas delas. Isso é nítido, porque elas estão como a cabeça delas está como uma caixa vazia. Então, tudo que for depositado lá vai preencher de alguma forma, tá ok? E a gente chega então na aula 2. Vamos falar um pouco das idades e estágios do desenvolvimento. Lembrando que as idades e os estágios do desenvolvimento não são determinantes. Identificar essas diferenças nos estágios do desenvolvimento não serão determinantes, mas ajudarão a gente a entender alguma coisa e aplicar o evangelho. Bom, nós precisamos compreender os desafios de desenvolvimento. Para quê? Para que a gente possa identificar imaturidade ou precocidade, né? Por exemplo, uma criança mais nova que convive com a criança mais velha, ela vai se tornar um pouco precoce. É natural. Eu tenho um filho aqui, o Eduardo, convive com o Otávio, e se deixar, o Eduardo quer participar das classes de adolescentes da igreja. Eu digo: Eduardo, calma, calma, porque eles estão vendo alguns assuntos lá que não fazem parte ainda da sua trajetória. Por exemplo, a puberdade faz parte de uma criança? Não, não faz parte. Isso faz parte do universo do adolescente. Então, no culto público cabe todos, né? Na adoração pública é um ambiente que toda a família precisa estar. Mas eu digo, em classes de estudos bíblicos, por exemplo, se o Otávio está na fase da puberdade e o Dudu não está ainda, os assuntos que serão tratados lá não cabem ao Eduardo, né? Então a gente precisa entender esses estágios do desenvolvimento. Por exemplo, é comum que uma criança, quando ela entra na fase da adolescência, ela comece a descobrir esse universo da sexualidade e comece a trabalhar com as questões de masturbação, infelizmente. Infelizmente. Né? Ela começa a se descobrir, começa a se manipular, né? E o homem, principalmente, daqui a pouco, ele demora mais tempo no banheiro, né? O menino, o menino, se deixar, ele passa 1 hora no banheiro. Pai e mãe, o que que um menino está fazendo no banheiro durante 1 hora? Ele está se manipulando e tal.
Então é necessário a gente entender essas fases para entender as dificuldades que eles estão enfrentando, né? Por exemplo, no ambiente de escola, em uma mesma sala existem crianças da mesma idade, porém em níveis diferentes. Por quê? Porque tem crianças que têm a ajuda dos pais em casa, tem crianças que não têm. Crianças que, têm uma estrutura familiar e outras não têm, né? Então, os ídolos do coração, eles vão se manifestando, né, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com o desenvolvimento. Por exemplo, uma criança não percebe muito, com tanta intensidade a falta de estrutura familiar, como ela percebe quando ela é adulta. Vou te dar um exemplo. Eu não fui criado nem com pai nem com mãe, juntos, certo? Minha mãe, quando tinha 10 anos, ela casou de novo e minha avó não deixou eu ir morar com ela. Mas eu era tão coberto de amor, né? Todos me cobriam com tanto amor que eu, na infância, eu não sentia os efeitos da falta de estrutura familiar. Sabe quando eu fui sentir isso? Com 32 anos, vou fazer 44, 32 anos quando eu tive Otávio. O Otávio está com 12. Com 32 anos o Otávio nasceu. Quando o Otávio nasceu, eu falei, meu Deus. Quando o Otávio nasceu, 2, 3 meses depois, meu pai faleceu. Meu coração começou a querer desprezar o meu pai, coisa que eu não tinha feito. Por que que eu comecei a desprezar meu pai? Porque eu comecei a perceber, a partir do meu filho que nasceu, a estrutura que eu não tive, que agora eu tenho, que agora eu posso dar para o meu filho. E aí, os ídolos que nasceram no meu coração, né, as mazelas que vieram para o meu coração por conta disso foram enormes. Então, eu fui tentado, e sou tentado ainda a não a desprezar tudo que venha do contexto da família do meu pai, querendo às vezes culpar todos que estão lá, sendo que essas pessoas não têm nada a ver com isso. Até meus irmãos, par de pai, às vezes eu tento boicotar, mas eu amo tanto que não consigo. Mas eu tento isolar. Então, assim, a gente precisa entender as fases. Às vezes uma criança não vai perceber completamente aquilo que se passa na vida dela, né? Mas em algum momento da história delas, elas vão perceber e o boleto vai chegar. E claro, o evangelho é uma metanarrativa, uma narrativa superior, que vai cobrir as nossas narrativas de dor, de sofrimento, de lágrimas. Mas isso precisa ser trabalhado desde a fase, das fases iniciais, identificar quais são as mazelas que vocês estão percebendo hoje, e identificar algumas coisas que podem influenciá-las no futuro, tá? Então, crianças, elas nascem à imagem, elas são criadas à imagem, todos nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. O pecado deturpa isso, né? A queda em Adão deturpa isso, e a gente sabe que só a redenção em Cristo pode restaurar, né, esse relacionamento com Deus. Então, como pais, nós precisamos evangelizá-las, discipulá-las, para que elas encontrem, pela graça do Senhor, a identidade, em quem Deus a moldou para ser, lá no Éden. E o que Cristo fez para restaurar essa, essa, essa moldagem criacional. Essa é a função, essa é a função dos pais, né? Bom, quando a gente fala de coração, do coração de crianças e adolescentes, a gente precisa compreender que é um coração ativo e dinâmico, né? Eu vejo muito o Otávio. Às vezes o Otávio ele está empolgado para fazer alguma coisa.
né? E antigamente ele me pegava. Aí eu ia lá e comprava. Pai, eu quero montar isso e aquilo. Eu quero ir lá na Feira do Paraguai e comprar um equipamento assim, assim, assado. Hoje em dia, eu já tenho mais cautela. Por quê? Porque crianças e adolescentes são movidos por vontades, motivações, desejos e objetivos para preencher o coração, para preencher. E aí eles criam esse universo de situações, de coisas a fazer para tentar preenchê-los de alguma forma. Assim como é o adulto, né? O homem geralmente, né, está vivendo uma fase muito difícil na vida dele. Se ele tiver condições, ele vai querer trocar o carro. Mulheres, se atentem a isso. Vai querer trocar o carro, vai dizer que o carro não presta mais, vai dizer que o carro está fora de linha, vai dizer que o carro, a gente precisa de um carro maior para viajar. Precisa nada, compra uma passagem aérea e viaja. Então o homem, ele é assim, é movido por essas coisas. Mulheres, elas são movidas por reformas dentro da casa, trocar a cozinha, ir no shopping comprar uma bolsa, um sapato. Bom, isso tudo a gente sabe que acontece também com as crianças. As crianças também são movidas por vontades, motivações, desejos e objetivos que, na maior parte, são para tentar ocupar um, um vazio, uma tristeza, uma angústia, é uma necessidade de preenchimento, né? Então, a gente precisa entender. Bom, as nossas crianças estão movidas a fazer isso, mas por que que elas querem fazer isso, né? Por que que elas querem fazer isso? Então, por exemplo, eu percebi que o Dudu tinha uma frase que ele dizia: "Ah, pai, o que que eu vou fazer? Eu estou um pouco entediado. Eu estou entediado e tal." Bom, aí, quando ele começou a falar que estava entediado, eu disse: "Rapaz, eu vou investir mais um pouco de tempo com ele nessa área, naquela outra área." Aumentei a dose de discipulado e, junto com o discipulado, aumentei a dose de envolvimento pessoal com ele. Coisas que eu não tinha feito antes, por exemplo, ficar jogando bola, essas coisas todas. Investir mais tempo ainda. Cancelei mais algumas coisas da minha agenda e eu pensei, cara, esse negócio de entediamento tá errado, não tá certo. E eu comecei a buscar os motivos pelos quais ele estava entediado. E são esses os motivos, né? E aí é que tá. Cada um de nós temos que entrar nesse universo para descobrir. Bom, o pecado é tentador a todos, inclusive as nossas crianças. E tanto nós quanto as nossas crianças e adolescentes são tentados a trocar o Criador pela coisa criada. Então, diariamente, eles passarão por essas tentações também. Pais conselheiros identificam fraquezas nos filhos e ajudam seus filhos no contexto do desenvolvimento que estão, para conformá-las a Cristo Jesus. Ok? Não tem como a gente pegar uma criança de 9, 10 anos e fazer com que ela se torne um adulto em toda a sua maturidade. Mas dentro do contexto que ela está, nós podemos e devemos, usando a linguagem apropriada, tentando clarear verdades, nós podemos ajudá-las no desenvolvimento que elas estão a serem conformadas, a conformá-las em Cristo Jesus. No quesito desenvolvimento, tomemos um bocado de cuidado, hein? Crianças sem freio com eletrônicos são mais tardias no desenvolvimento, em todas as áreas, inclusive na espiritual, bíblica e teológica. Então, eu não sou a favor de cortar tudo, mas se você na sua casa está cortando tudo, ok, não quero me intrometer.
Mas eu não sou a favor de tirar o videogame de uma vez, de tirar a tecnologia, tudo. Não, não sou. Mesmo porque elas precisam da tecnologia. Hoje muitas coisas são feitas com tecnologia. Agora, a regra que eu criei aqui em casa foi assim, dia sim, dia não. Elas têm 1 hora para fazer tudo o que precisam fazer com as tecnologias. Jogar videogame, por exemplo, o Dudu gosta muito de coisas de futebol, supervisionado, eu supervisiono. Então ele vai assistir os documentários de futebol, ele conhece eu acho que ele conhece a história de tudo que é do mundo do futebol. O Otávio já gosta de acompanhar tutoriais de tecnologia. Pá, ok. E claro, no meio do caminho pode aparecer alguma coisa, por isso que eu tenho que estar supervisionando. Agora, isso aí é dia sim, dia não. E não é o dia todo, é 1 hora. É 1 hora. Então, o restante do tempo eu tenho que estar olhando. Pelo menos 10 vezes por dia eu estou perguntando se está me obedecendo em relação a isso. Se eu pegar, vai ser pior. Se eu não estiver vendo, tem um que está vendo, que é Deus. Supervisionando o tempo todo. Por quê? É, independente da fase que elas estão, ok? Excetuando alguns casos de, de retardo natural do desenvolvimento voltado, por exemplo, para autismo, que aí ela vai precisar de uma ajuda, né, para acelerar o desenvolvimento, aí assim eu concordo, que aí não tem nada a ver com um consultório clínico para a alma, tem a ver com questões cognitivas, sociocognitivas. Aí sim eu concordo que a ajuda de um psicopedagogo seja muito importante. Mas se não for esse o caso, se não for esse o caso, né, quem trata da alma é a palavra de Deus, irmãos. Quem trata da alma é a palavra de Deus. O psicólogo não tem condições de tratar da alma de ninguém. Não existe pesquisa no mundo que conseguiu identificar as causas reais da ansiedade e depressão, porque máquina nenhuma consegue tirar raio-x da alma. Ciência nenhuma conseguiu até hoje e não vai conseguir descobrir os segredos da alma. Isso é só a palavra de Deus. Então, se as nossas crianças não tiverem freios, elas, elas, elas forçadamente elas terão um retardo no desenvolvimento, não só na escola, como no relacionamento com os pais e também na parte espiritual, bíblica e teológica. Às vezes você pega uma criança que é totalmente uma criança de 12, duas crianças de 12 anos. Uma criança de 12 anos, ela fica o dia inteiro na internet. E a outra criança de 12 anos, embora ela não seja proibida totalmente, ela tem um freio. O desenvolvimento espiritual, bíblico e teológico da outra criança vai ser muito maior. Por quê? Porque ela vai ter tempo para ler mais. Os inúmeros vídeos curtos que uma criança assiste, com certeza bloqueiam a capacidade imaginativa, e não só a capacidade imaginativa, mas bloqueiam a vontade e a disciplina de uma criança para a leitura de livros, por exemplo. Ela vai ter muita dificuldade de ler um livro, muita dificuldade. Vídeos curtos, os short vídeos, eles bloqueiam a capacidade de uma criança, e não só de uma criança, de um adulto. Você, como adulto, se você começar a ficar o dia inteiro vendo vídeos curtos, você não vai ter paciência para ler um capítulo de um livro. Assim, imagine uma criança. Pais, como seus filhos entendem, aprendem, processam e resolvem os problemas? Essa é a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês hoje. Como seus filhos entendem, aprendem, processam e resolvem os problemas? Qual é a cosmovisão que tem sido dada para que eles entendam a vida, aprendam sobre o que está ao seu redor, processem isso e resolvam no seu dia a dia, né? Como você tem lidado com as dificuldades dos filhos nas áreas emocional, social
e espiritual, né? Dentro das áreas do desenvolvimento, dentro das idades e questões específicas no contexto do desenvolvimento deles. Somente dizer para o menino, não faça isso, ou faça aquilo, não adianta. É necessário entrar no mundo deles. É necessário ter tempo para diálogo. Conforme eu falei na aula passada, ninguém vai confiar em ninguém para dizer o que está se passando na vida. As pessoas que mais mentem são as pessoas que vão para o gabinete, porque muitas vezes elas têm vergonha de dizer o que está passando com elas. Elas vão porque, às vezes, o marido falou, vamos lá procurar o pastor. A mulher fala, não, vamos lá procurar ajuda com o pastor. E o pastor fica ali, diante de duas pessoas que, mesmo congregando na mesma igreja, mesmo estando muito tempo, essas pessoas elas não vão dizer tudo o que aconteceu. Mas não vai dizer mesmo. Por quê? Porque elas ficam com vergonha. Então, as crianças que mal convivem com os pais não terão liberdade para falar para os pais o que se passa com elas. Porque os pais, às vezes, soam para elas como alguém estranho, que está invadindo a privacidade delas. Então, o relacionamento, o propósito desse curso é fazer com que a gente entenda que um relacionamento duradouro, contínuo, baseado no discipulado em Cristo, esse tipo de relacionamento que vai fazer com que a gente entenda o mundo delas, porque elas precisam falar sobre o mundo que elas vivem. Algumas coisas a gente descobre, mas outras coisas a gente precisa ter mecanismos, e esse é o mecanismo principal: proximidade, relacionamento, relação de confiança, para a gente entender o que, que se passa e aplicar o evangelho. Eles precisam de adultos amorosos e sábios para ajudá-los, guiá-los, conhecê-los e falarem sobre suas experiências, mesmo que sejam negativas. E como é difícil para os pais ouvirem as coisas negativas dos filhos. Quando um pai descobre que o filho, por exemplo, está se masturbando, não é fácil para o pai, para a mãe. É horrível. Você diz, meu Deus, tem misericórdia. Será que meu filho está mexendo com pornografia? Será que o que está acontecendo? Será que foi abusado? Será que são milhões de coisas que passam na cabeça. Conhecer o desenvolvimento da criança não molda todas as nossas ações, pois sabemos que, independente da fase que elas estão, existe uma cosmovisão que funciona como pontos cardeais para tratarmos com pessoas de todas as idades. Então, conhecer o desenvolvimento da criança não vai moldar as nossas ações, vai só ajudar a entender cada fase da vida delas, se elas estão muito avançadas, se elas estão um pouco precoces, se elas estão agindo conforme a idade, né? E, e esse conhecimento só se dá através do quê? Do relacionamento. Do relacionamento. Não adianta ter só uma teoria do desenvolvimento. Para os pais é necessário ter um relacionamento. As crianças precisam de uma sabedoria externa a si mesmas. Elas precisam de ajuda para entenderem quem é a nação diante do Senhor e como viverem em um mundo quebrado. Muitas vezes, as crianças, sem o auxílio dos pais, elas buscam sabedoria nos amigos, na internet, ou buscam sabedoria em si própria, imagine. E elas começam a querer compreender tudo ao seu redor, ou seja, esse mundo quebrado, de acordo com as cosmovisões que são lançadas para o coração delas. E nós temos essa missão. No mundo quebrado, nós precisamos ajudá-las, a elas entenderem quem elas são, do ponto de vista da criação, o que que a redenção faz e qual é o futuro delas. Eu queria ouvir vocês agora nas dúvidas e nos
não só nas dúvidas, mas nas participações. Alguém deseja falar?